Bem-vindos ao Centro de Tecnologia da Corales, o meu nome é Pedro Gargalaca. Eu vou contar uma história para vocês, verídica, que ocorreu na área automotiva, com tintas metálicas, muito interessante. Um uso talvez inadequado de tolerâncias e vamos dizer assim, uma falta de padronização na parte de confecção de padrões de cor. Ok, então vamos lá. Essa história ela se deu mais ou menos aí há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás, aonde essa empresa disponibilizava padrões para os seus fornecedores, padrões de cor para pintura de carrocerias, para pinturas de para-choques, de tampas de combustíveis. Então esses padrões eram disponibilizados para os fornecedores de tinta, só que esses padrões eles foram disponibilizados sem nenhum tipo de critério de medição de cor. Ocorreu uma pintura desses padrões em chapas, e essas chapas foram disponibilizadas para os fornecedores, por exemplo, de espelhos de retrovisor, de fornecedor de tinta, e, logicamente, eles tinham os padrões para a pintura das carrocerias. O que acontece é que o fornecedor de espelho retrovisor, ele pegou um desses padrões, fez a medição e desenvolveu a pintura dos retrovisores com um fornecedor de tinta de retrovisor. O fornecedor de tinta para a montadora era um outro fornecedor de tinta que desenvolveu a tinta para um outro padrão, ok? Que estava um pouco diferente daquele padrão que havia sido pintado o retrovisor. Quando o retrovisor foi montado no veículo, o que ocorreu foi que, como o padrão de pintura do espelho foi para o lado vermelho e o padrão de pintura da carroceria foi para o lado do verde, o color matching foi muito ruim. Ou seja, o espelho não batia de jeito nenhum com a cor em relação à carroceria do veículo. Então, nesse momento, definiu-se que, a partir desse momento, o padrão de cor deveria ter um ΔE do CMC menor do que 0,10, ok? Menor do que 0,10, para que esse padrão fosse considerado como um padrão primário. Porque até então, o ΔE que eles utilizavam era de 1. Só que o ΔE de 1 é muito grande, se você for considerar. Por quê? Porque você pode fazer o ΔE de 1 tanto para o lado do verde, como para o lado do vermelho, como para o lado do amarelo, como para o lado do azul. Então isso pode causar um ΔE até de 2 entre, por exemplo, uma carroceria e um espelho retrovisor, e foi exatamente o que aconteceu. Ok? Fiquem atentos para os próximos vídeos da Corales. Muito obrigado pela atenção.